Vai prestar o concurso da Prefeitura de São Carlos para o cargo agente de trânsito? Então vem comigo que eu vou resolver questões de matemática da banca Nosso Rumo. Confira também o meu curso completo desta banca. Videoaulas mais material em PDF. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos começar! Sabendo-se que a medida dos ângulos internos de um quadrilátero é proporcional aos números 7, 5, 4 e 2, assinale a alternativa com o valor do ângulo maior. Muito bem, turma. Inicialmente, vamos representar um quadrilátero qualquer. Então, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho aqui 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero. Esse é o maior ângulo, então se é proporcional aos números 7, 5, 4 e 2, eu posso dizer que esse ângulo é 7x. Esse outro ângulo aqui é 5x, esse ângulo 4x. E por último nós vamos ter o menor, que é 2x. Se eu somar todos esses ângulos, a soma deve fechar quanto? Se você não sabe disso, podemos repartir aquele quadrilátero em 2 triângulos, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 180 com 180 teremos 360. Então, somando todo mundo aqui, 2x mais 4x mais 7x mais 5x, isso resulta em 360 graus. 2 com 4, 6. Com 7 nós temos 13. Com 5, 18. 18x é igual a 360, então 18 está multiplicando, vai passar dividindo. 2 vezes 18 dá 36, com 0, 20. Então o valor do x é 20 graus. Ele quer o valor do ângulo maior. O ângulo maior é 7x, então fazendo 7 vezes 20 graus, 7 vezes 2, 14, com 0, 140 graus. Resposta da questão, alternativa D, de dedicação. Sabendo que R é paralela a S, que é paralela a T, assinale a alternativa que apresenta o valor de x. Muito bem, nós temos aqui 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. Podemos resolver, então, a questão com o bom e velho Teorema de Tales. Então, os segmentos formados, eles são proporcionais. Daí nós temos que o x está para x mais 4, assim como o 18 está para o 24. E antes de multiplicar cruzado, se eu quiser eu posso simplificar, né? O 18 e o 24, tudo dividem por 6. 18 dividido por 6 nós temos 3. 24 dividido por 6 nós temos 4. Agora sim eu vou multiplicar cruzado. Então nós temos 4x é igual a 3 que multiplica x mais 4. Então, fazendo aqui a distributiva, 3x mais 3 vezes 4, 12. 3x está somando, passa subtraindo, 4x menos 3x, aqui ficou o 12. 4x menos 3x é igual a x, né? Então, o x é 12. Logo, nós temos que a resposta, a alternativa C, de ciência exata. Assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes da equação abaixo. Para calcularmos a soma das raízes, podemos utilizar a fórmula menos b sobre a. Então, vamos identificar os coeficientes. A é quem acompanha o x ao quadrado, que é 1. B é quem acompanha o x, que é menos 5. E C é o termo independente, que é 6. Então, nesse caso, vamos substituir menos, o valor do b é menos 5, então menos 5 entre parênteses porque é negativo, e o valor do A nós temos 1. Então menos vezes menos vai dar mais, 5 dividido por 1 é igual a 5. Portanto, a resposta alternativa C, de ciência exata. Se ele pedisse o produto das raízes, a gente iria utilizar a fórmula C sobre A. Por questões didáticas, vamos substituir aqui, né? O valor do C é 6, o valor do A é 1. 6 dividido por 1, 6.
esse, portanto, seria o produto. Vamos para a próxima questão. Para ir à faculdade, Fábio chamou um carro de aplicativo que estava a 7.600 metros de distância dele. Sendo assim, é correto afirmar que o veículo se encontrava na ocasião exatamente a... Muito bem, turma, nós temos que passar a medida que está em metros para quilômetros. Então, para isso é bem simples. Nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, para passar de quilômetros para metros, eu multiplico por 1.000. E de metros para quilômetros, eu divido por 1.000. Concorda comigo? Então, nesse caso, nós temos 7.600 metros. Nós vamos passar isso para quilômetros. Então, é só a gente dividir por 1.000, né? Então, dividindo aqui por 1.000, como 1.000 tem 3 zeros, a gente vai andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, deu 7,6 quilômetros, né? 7,6 quilômetros. A alternativa correta, portanto, a alternativa A de aprovação. 558 milímetros equivalem a... Vamos passar de milímetros para decímetros. Então, vamos fazer aquele esquema: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu andar uma casa para a direita, eu multiplico por 10, né? Se eu andar uma casa para a esquerda, eu divido por 10. Então, nesse caso, nós estamos em milímetros e vamos chegar em decímetros. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda e outra casa para a esquerda. Então, vou ter que dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Então, eu vou dividir por 1 seguido de 2 zeros, né? Dividir por 10 e dividir por 10 é o mesmo que dividir por 100. Então, vamos pegar 558 e nós vamos dividir por 100. Então, dividir por 100 é só a gente andar com a vírgula 1, 2 casas para a esquerda. Então, nós temos aqui 5,58 decímetros. Resposta da questão, portanto, alternativa B de boa questão. Dados os conjuntos abaixo, é correto afirmar que a área em destaque representa... Muito bem, queridos, a área em destaque, nós temos aqui primeiro o conjunto A, depois o conjunto B, e aqui a interseção entre o conjunto A e B, concorda comigo? Então, nós temos a interseção B, a alternativa correta C, de ciência exata. Só para a gente complementar a resolução, o que seria a representação da letra A? A interseção B menos C. Ou ainda a diferença entre a interseção B e C. Então, primeiro destacando a interseção B, a gente teria essa região destacada. Então, a gente tem que descontar os elementos, né? Eu tenho que retirar, na realidade, os elementos que fazem parte de C. Então, ficaria dessa forma. Essa seria a região, portanto, né, de A interseção B menos C. Muito bem, na letra B nós temos A união B, união C. A união B, união C, eu teria que fazer a união de todos os elementos dos 3 conjuntos. Então, o destaque seria dessa forma, seria destacar os 3 conjuntos, portanto, na união. Depois, a gente tem a interseção B, interseção C. Então, são os elementos comuns aos 3 conjuntos. Comuns aos 3 conjuntos são esses elementos aqui, né? Então, seria essa região ao centro. E, por último, nós temos a união B. A união B, então, eu pego os elementos de A e de B, faço a união deles. Então, é a gente destacar a junção dos elementos de A e de B, ficaria dessa forma. Espero que você tenha entendido. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Acabamos de resolver uma parecida. Pause o vídeo e tente resolver antes. Muito bem, turma, eu vou utilizar o método da adição. É mais rápido da gente resolver isso. Então, nós temos aqui o seguinte. Como eu quero o valor de y,
Então eu vou cancelar o x. Então se eu pegar e multiplicar o x por 4, né, quando eu diminuir, 4x menos 4x cancela. Então nós vamos multiplicar a primeira equação por 4. Vai ficar 4x mais 4y, que é igual a 200 vezes 4, 800. Embaixo nós temos 4x mais 2y, que é igual a 500. E agora é só a gente diminuir as duas equações. 4x menos 4x cancela, cancela. 4y menos 2y é igual a 2y. 800 menos 500 é 300. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 300 dividido por 2, nós sabemos que é igual a 150. Resposta da questão, alternativa C, de ciência exata. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Aqui nós podemos resolver por adição ou substituição. Eu vou fazer primeiro por adição. Então, como eu quero o valor de y, eu vou eliminar o x. Para eliminarmos o x, se eu multiplicar a primeira equação por 3, nós teremos 3x, né? E eu vou poder cancelar com aquele 3x subtraindo. Então vamos fazer isso aqui. Nós vamos ter, multiplicando a primeira por 3, nós vamos ter 3, que multiplica x é 3x, mais 3 vezes y, 3y. 24 vezes 3, 60, com 12, 72. Embaixo nós temos 3x menos y, que é igual a 40. Agora nós vamos diminuir as duas equações. Então eu tenho 3x menos 3x, cancela, cancela. 3y menos menos y. Lembre-se que menos com menos vai dar mais, né? Então eu tenho 3y mais y, que é 4y. Depois temos 72 menos 40, 72 menos 40, nós temos 32. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo, 32 dividido por 4, nós sabemos que é igual a 8. Portanto, a resposta y é igual a 8, alternativa C. Agora vamos resolver a questão utilizando o método da substituição. Então, na primeira equação, nós temos x mais y, que é igual a 24. Na segunda, nós temos 3x menos y igual a 40. E o método da substituição, nós vamos isolar numa, substituir na outra. Eu vou isolar na primeira equação, nesse caso, eu vou deixar o x em função de y, já que eu quero é o valor de y. Então, nós temos x é igual, o y está somando, passa subtraindo, 24 menos y. Isolei na primeira, substituir na segunda. Então, 3 vezes o x é 24 menos y. Então, 3 que multiplica 24 menos y. Depois eu tenho menos y igual a 40. Então, agora, turma, nós vamos fazer a distributiva. 3 vezes 24, 60, com 12, 72. 3 vezes menos y menos 3y menos y igual a 40. Menos 3y menos y é menos 4y. Aquele 72 está somando, passa subtraindo o 40. Então, nós vamos ter menos 4y é igual a 40 menos 72, nós temos menos 32. Aqui multiplico por menos 1, né? Já que o y é negativo, então 4y é igual a 32, 4 está multiplicando, passa dividindo, 32 por 4, nós temos que o y é igual a 8. Conferindo C de ciência exata. Eu tenho também o curso que você pode fazer acessando o nosso site cienciaexata.com. É um curso focado na resolução de questões, beleza? Então vamos lá. Calcule o volume de um cilindro de diâmetro 6 centímetros e a altura 136 centímetros. Então vamos relembrar aqui. Eu vou começar desenhando um cilindro, algo mais ou menos desse tipo, certo? Então, ele falou que o diâmetro é 6 centímetros, o diâmetro é 6. Lembrando que eu não preciso do diâmetro para calcular o volume do cilindro, eu preciso do raio, né?
O raio é exatamente a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, fazendo 6 dividido por 2, nós temos 3 centímetros de raio. E ele falou que a altura é 136 centímetros. Então, de altura, nós temos 136. Eu preciso apenas do raio e da altura para calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro, a gente multiplica a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, então nós vamos ter a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então π vezes r ao quadrado, vezes a altura h. Então aqui, queridos, o π, perceba nas alternativas que ele manteve o π, nós vamos manter também, não vamos substituir por 3 ou 3,14, apenas quando ele nos disser, certo, que o π é esse valor, um desses valores. O raio, como é 3, né, nós vamos ter 3 elevado ao quadrado, vezes a altura que é 136. Então aqui nós vamos fazer π vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, vezes 136. Então agora vamos fazer aqui 136 vezes 9, nós temos 9 vezes 6 dá 54, vai 5, 9 vezes 3, 27, 27 mais 5, nós temos 32, vai 3, 9 vezes 1, 9, 9 mais 3, nós temos 12. Então, 1.224, né? Como as medidas foram dadas em centímetros, o volume será dado em centímetros cúbicos. Então, queridos, a resposta da questão 1.224, alternativa A, de aprovação. Vamos resolver também, ao longo do nosso vídeo, questões de nível superior. Vamos lá. A coordenadora da escola Pequenos Arteiros quer encher uma piscina de areia para uma brincadeira de festa junina. Ela ligou em uma loja de materiais de construção e descobriu que a areia é vendida por caixas. Considerando as dimensões da caixa de areia e da piscina, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de caixas que a coordenadora precisará comprar para preencher completamente a piscina. Então, deu aqui as dimensões da caixa e da piscina, pediu para considerar o π igual a 3,14. Muito bem, para a gente descobrir quantas caixas nós vamos ter que usar, precisamos calcular o volume total da piscina, e daí, sabendo o volume de uma caixa, a gente pega o volume da piscina e divide pelo volume de uma caixa. Perfeito? Então vamos lá. O volume da caixa eu vou chamar de VC e o volume da piscina eu vou chamar de VP. O volume de uma caixa é só a gente multiplicar as três dimensões, né? Largura vezes profundidade vezes altura. Então, fazendo 1,5 vezes 1 vezes 1,2, nós vamos ter 1,5 vezes 1,5 vezes 1,2, 1,2 com 0,6, 1,8 metro cúbico. O volume da piscina, como é um cilindro, o volume do cilindro, a área da base vezes a altura, a base, como é um círculo, né? Nós vamos ter πr ao quadrado vezes h. Então, nós temos aqui o seguinte, π é 3,14, o raio, o diâmetro é 4, o raio é metade, que é 2 ao quadrado, isso vezes a altura, que é 1,4. Então, nós vamos ter 3,14 vezes 4 vezes 2 ao quadrado deu 4, né? Vezes 1,4. Multiplicando tudo, nós vamos obter 17,584 metros cúbicos. Então, agora é só a gente pegar o volume da piscina e dividir pelo volume de uma caixa. Então, o número de caixas, nós vamos ter 17,584, isso dividido por 1,8. Isso aqui, turma, nós vamos ter que é igual a 9,76888, uma dízima periódica. Então, com 9 caixas, nós não vamos encher a piscina ainda, né? Então, eu vou precisar de 9,768, como o número tem que ser inteiro. Com 10 caixas, enchemos completamente a piscina, perfeito? Vamos seguir.
Se 6 elevado à sexta potência é igual a 46.656, 6 elevado à sétima potência é igual a... Muito bem, turma. Se 6 elevado à sexta é 46.656, portanto, 6 elevado à sétima potência só pode ser 6 à sexta vezes 6, né? Aqui, se eu conservar a base e somar os expoentes, né, nós vamos ter 6 elevado a 6, aqui é 1, 6 mais 1 dá 7. Então é só a gente pegar 46.656 e multiplicar isso por 6. Então vamos fazer isso aqui, 46.656 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39, vai 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. Então, deu 279.936. 279.936, alternativa B, de boa questão. Assinale a alternativa que apresenta a soma dos 7 primeiros termos de um APG, de primeiro termo 12 e razão 3. Muito bem, turma, vamos utilizar a fórmula. A soma dos n primeiros termos de um APG é a 1, que multiplica q elevado a n menos 1, isso sobre q menos 1. N é o número de termos, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, então vamos substituir. Então ele quer a soma dos 7 primeiros termos, então N é 7. O A1, nós sabemos que o A1, o primeiro termo é 12, então 12 que multiplica Q. A razão da PG é 3, né? Então 3 é o valor do Q. Então o N é 7, isso menos 1 sobre Q, que é 3, menos 1. Muito bem, então nós vamos ter ali 12 que multiplica 3 elevado a 7. Então nós temos que fazer 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores iguais a 3, né? Agora vamos lá, nós temos 3 vezes 3, que é 9. Aqui eu vou fazer por agrupamento. Depois nós temos 9, 9. Tenho ainda um 3, né? Então, fazendo 9 vezes 9, temos 81. Vezes 9 vezes 3, 27. Então, fazendo 81 vezes 27, aqui 7, 56. Saltamos uma casa. 2, 16. Somamos tudo. 7, 8, 11, 1, 2. 2.187. Então, vou ter 2.187 já diminuindo 1, vai dar 2.186, né? Isso sobre 3 menos 1 dá 2. Como 12 simplifico por 2, né, dá 6, agora é só a gente fazer 2.186 vezes 6. Dá 36, vai 3, 6 vezes 8, 48, com 3 nós vamos ter 51. 6 vezes 1, 6, com 5 nós temos 11, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Então temos 13.116. A resposta, portanto, 3.116, alternativa A, de aprovação. Assinale a alternativa que apresenta o 35º termo de um APA com o primeiro termo 3 e razão 4. Muito bem, turma, PA é a abreviação para progressão aritmética. Então, nesse caso, nós vamos precisar da fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, nesse caso, ele quer saber quem é o 35º termo, ou seja, o elemento aqui que nós temos para n é 35, né? Eu quero saber quem é o termo A35. O primeiro termo, A1, ele disse que é 3, né? Então, substituindo, temos 3 mais o n é 35. Substituindo, temos 35 menos 1. Agora, vezes a razão. A razão nós temos que é 4, então vezes 4.
Continuando, queridos, resolvendo agora, nós temos 3 mais 35 menos 1, nós vamos ter 34, isso vezes 4. E aqui lembre-se que nós temos que multiplicar primeiro, né? Então 3 mais 34 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 3, 12, com 1, 13. Então temos 136 mais 3, que é igual a 139. Então, o A35, 35º termo, é igual a 139. Ficamos com a alternativa correta E de exata. Encontre o valor de x com base nas informações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Muito bem, meus queridos. Ele quer a medida do x, e nesse caso o x é um ângulo interno de um triângulo. Podemos resolver a questão como ele deu a medida de um ângulo externo do triângulo, né? Aqui podemos utilizar o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então já posso colocar aqui o seguinte, né? X mais 10 mais x resulta em 100 graus, que é o ângulo ali externo, né? Então, somando x com x, temos 2x mais 10 igual a 100. O 10 está somando, passa diminuindo, né? 100 menos 10 eu sei que é 90. O 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, 90 dividido por 2, nós temos 45. Então, a medida do ângulo x, né, é 45 graus, a alternativa D de dedicação. Eu vou resolver para vocês também de uma outra forma, utilizando a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, que é igual a 180 graus. Então, você sabe disso, né? Se eu somar os três ângulos de um triângulo, nós temos que a soma dos ângulos internos desses três ângulos, né, ela deve ser 180 graus. Mas aqui está faltando esse ângulo. Ora, como nós temos que essa medida é 100 graus, esse ângulo aqui externo com esse interno, tudo vai fechar meia volta, que é 180, né? Então, essa medida só pode ser 80, pois 80 com 100 fecha 180. Então, somando tudo, eu vou ter x mais 10 mais 80, né? 2x. Então, temos 2x mais 10 com 80, 90, é igual a 180. Resolvendo a equação, 90 está somando, vai passar subtraindo aqui o 180, né? Então, eu vou ter 180 menos 90 é igual a 90. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x será 90 dividido por 2, que é 45. Então esse foi o outro jeito de resolver, espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Sabendo que no estoque de uma loja há um armário com 15 portas, cada porta com 15 gavetas, e em cada gaveta 15 camisetas, assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de camisetas. Questão envolvendo análise combinatória, podemos resolvê-la facilmente com o princípio fundamental da contagem para os mais íntimos PFC, que é o princípio multiplicativo. Aqui, queridos, nós temos três decisões a serem tomadas, né? A primeira decisão é escolher uma porta, a segunda uma gaveta e a terceira uma das camisetas, né? Então, eu tenho 15 portas ao meu dispor, né? Eu tenho 15 gavetas ao meu dispor e eu tenho 15 camisetas também ao meu dispor. Então, o total de camisetas é só a gente multiplicar tudo. Então, fazendo aqui 15 vezes 15, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Salta uma casa. 1 vezes 15, 15, soma tudo. 5, 12, 1. 225, né? É o que deu até então.
Agora o resultado vezes 15, vamos fazer aqui, 225 vezes 15, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1, 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Saltamos uma casa, 1 vezes 225, continua. Então, somando tudo, 5, 7, 3, 3. Então, nós vamos ter 3.375. Então, esse é o número de camisetas solicitado. 3.375, a alternativa correta e de exata. Não deixe de conferir também o meu curso de questões resolvidas da banca Nosso Rumo. Videoaulas mais material em PDF.